Takashi Sensei, Diga. você pode me dizer qual é o nome mais comprido de pessoas no Japão? ジュゲム五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、やぶら工事のブラ工事、パイプのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久名の長介. Esse é o nome mais comprido do Japão, tá, Sensei? Quem é essa personagem? Ela vem de um conto de Rakugo. Você conhece bem? Rakugo, sim, é uma arte de contar historietas cômicas, né? Exatamente. Eu até brinco, né, que é como se fosse um stand-up comedy japonês, só que não é em pé, né, não é stand-up. Eles fazem isso sentado. Isso. E, enfim, é uma arte de contação de histórias bastante tradicional, desde a era Edo, mais ou menos, que começou. E esse nome, né, compridíssimo, vem naturalmente de uma história que se chama Jugemu, que conta as peripécias, né, de como que essa criança passou a ter este nome e quais são as consequências dele ter este nome. Quero saber também. Vamos ver. Tem, naturalmente, pessoas que são profissionais que contam isso, né? Eu vou explicar como um professor de língua e cultura japonesa, mas vou aproveitar para divulgar. Tem uma brasileira que virou Rakugoka no Japão. Se chama Ramune. E ela conta essa história, que naturalmente é contada apenas em japonês, ela conta essa história em 3 idiomas. Conta em português, japonês e inglês. Vou deixar o link embaixo do vídeo que ela conta sobre a arte do Rakugo e um pouco da história dela e da contação dessa história, né, do Jugemu em 3 idiomas. Aqui eu vou me ater ao enredo básico desta história. Perfeito. Bem, então a história do Jugemu a história basicamente era uma vez, um casal teve uma criança e passaram os primeiros 7 dias e eles ainda não haviam decidido o nome da criança. E eles têm uma questão, né, tem que ser no 7º dia após o nascimento para nomear a criança. Eles foram atrás de um monge para encontrar um nome que fosse auspicioso para esta criança. Certo. E nisso, né, o monge abre um livreto assim, encontra diversas palavras que tragam esta ideia de longevidade, que era o desejo que os pais tinham. E a primeira opção que ele deu foi Jugemu. Ju vem da palavra kotobuki, que significa algo como felicidade. O ge significa limite e mu significa não ter, inexistir. Então, Jugemu literalmente significa felicidade sem fim. Certo. Então, os pais ouviram isso e falaram, poxa, Jugemu, que legal. Que mais o senhor tem de opções de nome para dar para o nosso filho? Aí o monge falou, poxa, tem a palavra Goko no surikire. Goko seria 5 ko, né? E ko é uma unidade de medida de tempo em que é contabilizado de uma maneira muito particular, tá, Sensei? Acredita-se que vinha, né, uma mulher celestial com suas vestimentas e com a manga do seu kimono, da sua vestimenta, ela passava por cima de uma rocha. Uma vez a cada 3.000 anos, digamos assim, um tempão. E um ko é o tempo para que esta mulher conseguisse fazer com que, por conta da erosão, a pedra se deixasse de existir, do tanto que ela passava. Mas imagina, 3.000 anos passava uma vez, mais 3.000 anos passava. Então, Goko 5 período desta unidade representa um tempo assim imenso, praticamente infinito, né? São 5 ciclos, né, de passagem da manga do kimono de uma mulher celestial que acaba acabando com uma rocha no meio do caminho. Enfim, então Jugemu Goko no surikire. Ele queria, nossa, mas eu quero mais ainda. Uau! Aí o monge falou, então que tal Kaijari Suigyo? Kai significa mar, Jari significa areia, né? E Suigyo, Sui é água, Gyo é peixe. Portanto, ele quis se referir à infinidade da quantidade de areia que tem no mar e de peixes também que ficam dentro d'água. Então, Kaijari Suigyo. Além disso, ele falou Suigyo matsu, Unrai matsu, Furai matsu. Suigyo matsu, né? Sui é água, Gyo é o ideograma de ir
E matsu é o fim. Então é o fim que a água vai, né? Até onde a água vai. Undai matsu, né? É nuvem, rai é vim, né? E matsu é final. Então até onde as nuvens vêm. E suigyo matsu, undai matsu, furai matsu. Fu é vento. Até onde o vento vem. Então até onde a água, a nuvem e o vento vai, né? Uma imensidão. Ele falou, poxa, gostei. Quero mais. Meu né? Deus do céu. O pai que foi visitar o monge, né, não estava não satisfeito com Jugemu, Goko no Surikire, Kaijari Suigyo, Suigyo matsu, Undai matsu, Furai matsu. Ele falou, poxa, uma coisa que é importante para as pessoas é ter onde comer, onde dormir e onde morar. Certo. Então, ele falou, ku neru tokoro ni sumu tokoro. Ku é outra maneira de dizer taberu, que é o verbo comer. Sim. Neru, dormir. Ku neru tokoro, lugar para comer e dormir. Ku neru tokoro ni sumu tokoro. Sumu tokoro é onde morar. Então ele falou, poxa, legal. Ku neru tokoro ni sumu tokoro. Mais. Falou, yaburakoji no burakoji. Aí esse é um tipo de planta, né? Uma espécie de árvore que também muito auspiciosa, né? Ku neru tokoro ni sumu tokoro, depois yaburakoji no burakoji. Aí o pai assim, pensando, né? Poxa, legal, pensando nos nomes, o que mais o senhor tem? Né? Não estava satisfeito em ouvir todas estas palavras. Então, ku neru tokoro ni yaburakoji no burakoji. Paipo no Shuringan no Gurindai no Pompocopi no Pompocona. Aí é uma história um pouco... Só uma intervenção. Para mim parece uma sequência de sons apenas. E inclusive essa parte é escrito em katakana. Porque esse Paipo se trata de um país do estrangeiro. Né? Então, Paipo, acho que fala dessa forma por conta da sonoridade, né? Paipo no Shuringan. Shuringan no Gurindai. Shuringan e Gurindai serviriam ao rei e à rainha deste reino de Paipo. Então, Paipo no Shuringan to Gurindai. Shuringan, Gurindai. E eles tiveram umas filhas que chamavam Pompocopi e Pompocona. Certo? É nome de gente. É nome de gente. Então, e tanto o Shuringan, Gurindai, Pompocopi, Pompocona do reino de Paipo, eles foram muito longevos, né? Então, eles viram neste nome, né, uma outra associação à longevidade. E para finalizar, o monge também sugeriu a palavra Chokyume, Nagaku Hisashi Inochi, né? Então, uma vida, Inochi, Nagai, longa, e Hisashi, como você traduziria, Tai Sensei? Nagaku, Hisashi, Inochi. Haru, né? Haru. E Chokyume no Chosuke. Meu Deus do céu. Cho, comprido, né? Suke, de ajudar. Então, alguém que ajudará por um longo tempo. O pai, empolgadíssimo com as possibilidades que o seu filho poderia ter como nome, ele pegou e foi anotando tudo. Jugemu, Goko no Surikire, Kaijari Suigyo no Suigyo, Matsu, Undai matsu, Furai matsu, Ku neru tokoro ni sumu tokoro, Yaburakoji no Burakoji, Paipo no Shuringan no Gurindai no Pompocopi no Pompocona no Chokyume no Chosuke. Do tanto que ele achou, né, auspicioso esses nomes todos, ele resolveu pegar tudo isso e transformar no nome do filho. Tadinho. Aí a criança, né, graças a esse nome, por assim dizer, ele viveu muito saudável. Ele inclusive, né, era uma criança bastante ativa, até demais. E um certo dia, ele na escola, ele brigou com um amigo e essa criança, né, que apanhou do Jugemu, foi até a casa dele reclamar com a mãe, falando: ô tia, o Jugemu, Goku no Surikire, Kaijari Suigyo no Suigyo, Matsundai, Matsufurai, Matsuku, Neru Tokoro, Sumu Tokoro, Yaburakoji no Burakoji, Pai, no Shuringan no Gurindai no Pompocopi no Pompocona no Chokyume no Chosuke, bateu em mim e fez um galo na cabeça. Aí a mãe falou: como é que é? Quer dizer então que o Jugemu, Goku no Surikire, Kaijari Suigyo no Suigyo, Matsundai, Matsufurai, Matsuku, Neru Tokoro, Sumu Tokoro, Yaburakoji no Burakoji, Pai, no Shuringan no Gurindai no Pompocopi no Pompocona no Chokyume no Chosuke, bateu em você? Ô pai! Parece que o nosso Jugemu, e enfim,
Então a graça dessa contação de história está justamente no fato de ter uma criança, né, com um nome gigantesco e ter essa interação dos pais e com a criança falando este nome, né, sem travar. E aí a história finaliza falando que o pai apareceu. Então, como é que é? Então, o Jugem, Goku no Surigei, Kaji, Sugi, Matsundai, Matsufura, Matsukuneru, do Konosumoto, Yaburakoi, no Burakoji, pai, Shuringan, no Gorindai, Gurindai, no Popo Kopi, no Popo na, Chokime, no Chosuke, bateu em você? Mas cadê o galo? Aí ele falou, nossa, o nome do seu filho é tão comprido que o galo até encolheu. Né? Então assim que finaliza a história de Jugemo. Essa é a história completa, né, do Jugemo, que é o nome que naturalmente acabei aprendendo para gravar vídeos aqui nas redes sociais, né, Thais Sensei? Agora eu entendo por que você fala tão rápido. Ah, não. Matei a charada. Matou a charada? Muito obrigada pela informação. Imagina. E bem, essa é apenas uma história, né, da parte da cultura japonesa, que entendendo um pouco de língua japonesa faz, né, ter uma camada a mais de compreensão. E é o que nós propomos, inclusive, dentro do nosso curso fechado que se chama Japonês Essencial. Caso você tenha interesse em aprender japonês, seja comigo, com a Thais Sensei, com a Mitsuko Sensei, será um grande prazer tê-los como nosso aluno. Nossas matrículas podem estar abertas ou não, mas basta clicar no link que está aqui na descrição para saber se você será encaminhado para o site de matrículas ou para a lista de espera para receber a informação das próximas turmas em primeiríssima mão. Mas não desligue ainda. Deixe seu like se você gostou da história do Jugemo Goku no Surikirei Jirei no Sugyo Matundai Matsufurai Matsukuneru no Konosumoto Koro Yaburakoji no Burakoji Pai no Shuringan no Gurindai no Pompokumi no Pompokuna no Chokyume no Chosuke. Se você gostou dessa história, deixe seu like, comente o que você achou dessa história toda e compartilhe com seus amigos para trazer, né, com que mais histórias como essas estejam na internet. Fiquei tonta. Por hoje é isso e até a próxima. Sayonara!